Sim, você deve estar se perguntando se finalmente o Asta se tornou o Rei Mago, certo? Para isso, fica até o final e entenda. Fácil, Ned, como é que vocês estão? Hein? Se você estivesse perguntando de mim, obrigado, eu também tô bem. E tô aqui presente mais uma semana trazendo conteúdo de qualidade para vocês. É por isso que eu mereço o teu like, tá ligado? E sua inscrição também, ative esse sininho e fica ligado em qualquer vídeo que estiver saindo por aqui. E enfim, bora pro vídeo! Mas enfim, eu vou parar de enrolar. Aleluia! Então vamos aos que vocês realmente querem ver. Black Clover. Como nós vimos, a animação foi finalizada, mas isso não significa que o anime acabou também. Como eu estupidamente achei que o mangá tinha terminado e o que faltou eles adaptariam no filme. Pois é, foi realmente burrice. Mas como eu já disse, teremos um filme a caminho, rapaz. E sim, vai adaptar o resto da história. Infelizmente ainda não foi publicado data de lançamento ou um trailer, mas para não dizer, né, que não tivemos nada também, tivemos esse pôster aí. Não que seja muita coisa, né, mas fazer o que? Enfim, é provável que o primeiro e único filme de Black Clover saia em 2022, ou seja, ano que vem. Mas e então? Vocês se lembram de como terminou o último episódio do anime? O episódio número 170? Se não, eu lhes digo. O nosso querido anão bombado havia descoberto sobre a possibilidade da realização de um método para selar seu demônio, o que seria a oportunidade perfeita, certo? Para ele ficar mais forte de forma rápida, já que ele teria, né, que salvar ele. E então ele começa o ritual de aprisionamento lá, e tem uma certa dificuldade, mas como vimos, dá tudo certo, e então ele sim pôde selar o Lieb, que era o nome do demônio dele. Só que ele prefere não fazer um pacto em que o Lieb em questão não teria escolha. E é aí que ele chama o Lieb de amigo, toca o coração dele e tal, e eles viram best of friends. Ou seja, nosso querido Asta estava pronto para ir lá e arregaçar todo mundo. Mas não foi tão simples assim que aconteceu, certo? Se vocês quiserem que depois eu traga um review dos capítulos adiante em que o anime parou, comenta aí. Comenta e eu trago tudo certinho, se pá, em um ou dois vídeos, quem sabe. Para vocês ficarem por dentro de tudo que aconteceu antes de chegarmos onde chegamos e do que falaremos hoje. Continuando, o episódio termina ali, né, mostrando os touros negros se preparando, treinando, né, melhor dizendo, para invadir o Reino Hurt, junto ali com o Yuno, que iria treinar com o ex-capitão do Alvorecer Dourado, e também mostra os outros esquadrões, né, preparados para ir lá para o Reino Hurt e realmente acabar com tudo. Mas também mostra dois seres que estavam fazendo falta no anime e que desapareceram do nada, sem motivo algum. O Zora e o Magna. Tava todo mundo treinando e onde seria que eles estavam? Eu sei que todo mundo fez esse questionamento. E é daqui que começamos. Como também sabemos, o Magna foi também treinar no Reino Hurt junto com a galera, mas ele não se deu tão bem e tal. E gente, nós sabemos que na história de Black Clover, os camponeses assim não têm tanta magia. Então Magna sim estava limitado comparado ao Luke, que também era camponês, mas era simplesmente um prodígio. E aí ele foi buscar ajuda. Adivinha de quem? Sim, do Zoro, óbvio. Ou melhor, do Zora, que para quem não se lembra, também é um camponês com pouca magia. A magia do Zoro consiste em preparar armadilhas, mas antes disso ele precisa de um tempo para reconhecer o terreno e tal. E então o querido senpai Magna se ajoelha lá e tal para pedir ajuda do Zora, que obviamente reluta, né, com aquela cara de deboche dele. Tava estampado na cara dele que ele não queria ajudar o Magna. Mas algo em específico toca o coração e as memórias do Zoro. O pai dele. Ah, mas o que o pai dele tem a ver? Simples. O pai do Zora também era um mago de fogo, camponês, de bom coração e que queria ficar mais forte e proteger as pessoas ao seu redor. E isso sim toca o coração do Zora, e aí sim ele resolve ajudar o Magna. Dito isso, o Zora leva o Magna para sua base secreta, o lugar que ele ficava a maior parte do tempo, onde tinham todas as anotações dele, e o Magna chega lá e já fica estampado, né, com aquilo anormal, né, ele não esperava aquilo do Zora.
Mas aí o próprio Zoro explica ao Magna que não seria fácil. E mais uma vez sentimos ali o desequilíbrio natural das coisas. Porque ele explica que não seria fácil porque o Magna é um camponês. E nesse mundo onde a magia é tudo, aqueles que mais têm a magia e melhor sabem controlar o melhor espaço para crescer se beneficiam. E então eles se deparam com um dilema, porque o Zoro não podia usar armadilha nessa situação. A luta já era algo iminente. Ele não teria tempo para reconhecer o terreno e prepará-los. Aí ele explica da magia, das runas e de como funcionava a máquina. E até brinca com ele dizendo que o Magna era burro bastante e impaciente, porque esse processo demoraria um tanto. E então que ele mostra algumas de suas anotações, mas o Magna realmente fica sem entender. Mas ele vai ali mexendo nos papéis, estudando e tal, até que se acende uma luzinha na cabeça dele. Aí ele vai falar com o Zora, né? Aí Zora, meu mano, que tal esse feitiço? E o que o Zora responde? Quem é seu mano? Difícil ele. Eu sou muito debochada. Amiga, eu sou muito debochada. Essa menina tá achando que é. E então, quando finalmente o Magna revela pra ele aquela ideia, ele admite nunca ter pensado nisso e acha interessante. Mas explica que isso levaria um tempo para aperfeiçoar. E aí você fica se perguntando o que seria isso, né? E é aqui que vem a resposta. O Magna estava no campo de batalha desde o último capítulo. E toda essa conversa com Zoro e tal era um flashback de quando ainda estava tudo em seus conformes lugares. E o Magna está na frente de um dos generais da tríade. E ali ele nos mostra seu poder. Ele libera umas correntes de mana que ligam ele ao oponente, sugando pela metade os poderes e levando para o próprio Magna. Legal, né? Essa parte de correntes e tal me lembrou muito ao Shun de Cavaleiros Zodíacos. Enfim, é ali que as coisas começam a mudar naquela luta, em que o Magna começa... Desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Meu Deus! Sou homem, puta! Não venha não, que eu... Que isso, mano? Começou um bombardeio aqui de... Um bombardeio no sentido de bomba, realmente. Não é tiro, não. É porque hoje tem jogo do Brasil. Mas então, continuando. Depois de revelar esse poder pra gente e pra aqueles que estavam com ele na frente, né? O Magna realmente vira a luta a seu favor. Mas obviamente o demônio não ia deixar aquilo barato. Eu tô falando demônio porque eu nunca lembro o nome deles. Mas tá aparecendo aí. É aquele que o Astro e Yami derrotaram. E bem lembrado que ele tinha essa habilidade de se regenerar, né? Isso traz problemas ao Magna. Porque por mais que ele estivesse batendo ali nele, ele estava se regenerando e batendo no Senpai, que não tinha infelizmente essa habilidade. Mas eles continuam com essa trocação. E aí, o interessante é que o quadro seguinte, né, mostra o Lucky, que a gente não consegue identificar onde está, mas ele reconhece que aquela magia era do Magna. E isso nos mostra como eles eram ligados, né, a esse ponto. E então voltamos para a luta, com o demônio cheio de ódio, com o Magna está batendo de frente com ele. E então acerta no próprio Magna diversos golpes. Muitos mesmo, parecia até uma cena de Dragon Ball. E nesse momento difícil que o Magna acessa suas memórias e se encontra pensando que sim, ele não é o Lucky, que é um prodígio, mesmo sendo um plebeu, e nem o Asta, que não tem magia, mas isso o torna tão forte com sua anti-magia. Mas então, ele lembra do porquê o Yami o chamou para os Touros Negros. E Ave Maria, essa cena animada ia ficar de arrepiar, hein? Um diálogo entre o Magna e o Yami, onde o Senpai pergunta por que foi escolhido e o Yami responde que é porque eles tinham interesses em comum. Parece simples, né? Mas o nosso querido Yami completa dizendo que o Magna também tinha muita coragem e era muito determinado. Lembrando nisso, o Magna acerta uma sequência de golpes no demônio que continua batendo também. E o Magna se vê destruído, enquanto seu inimigo o despreza por ser camponês. Ha! Mal sabia ele que a magia do Magna estava sugando seus poderes mais e mais, de pouco em pouco, até ele ficar sem nenhuma. E ali vemos um momento de arrepiar, um momento de raça e grande força de vontade ao ver o Magna todo destruído acertar um último soco, fazendo seu inimigo voar pelos ares. Sério, galera, espetacular. Mas então, corta e vemos o Asta e o Lucky chegando e se surpreendendo com aquela cena, né? Mas se vocês quiserem saber como motivos o Asta foi para ali, vocês comentam aí. Mas além de comentar, se inscrevem para ver quando esse vídeo vai sair sobre os últimos capítulos, depois que o anime parou. Mas então, nós vemos ali o Asta e o Lucky surpreendidos com que o nosso querido Magna Senpai conseguiu derrotar sozinho
um oponente que precisou do limite, do Yami e do Asta juntos para vencerem. E assim, partimos para o capítulo 994. Detalhadamente o que aconteceu foi: o Zora reconhece o esforço do Magna e então tem toda aquela confraternização entre eles ali, né? O Magna, o Zora, o Lucky e o Asta. E o interessante é que vemos também o capitão dos louva-a-Deus reconhecendo o Magna, que mesmo camponês demonstrou um poder imenso. Que momento feliz, galera. E então daquele jeito que eles estavam ali, todo mundo arregaçado, observação, né? Comem um pouquinho daquela comida mágica e já partem para a próxima luta. É aí que corta e no próximo quadro vemos o que parece ser o ritual para libertar o demônio supremo e já está em andamento. No próximo quadro vemos que o demônio que pensávamos ter sido derrotado pelo Magna não perdeu. Não completamente pelo menos. E chega a se levantar. Porém, o capitão dos louva-a-Deus, que estava descansando ali ainda no espaço, já tendo reconhecido o esforço do Magna, fala que não deixaria aquele demônio estragar o momento tão especial e que se ele se revelasse ao Magna, fazendo assim o Magna pensar que tinha fracassado. E ali mesmo ele diz que se encarregaria de finalizar com aquele demônio. Realmente de arrepiar. E o capítulo fecha com a cena da luta entre Melascola, o Rio do Céu Azul e a Charlotte contra a Loura Petica, que estava assim sendo controlada, até o momento em que a Noelle e o guardião espiritual, Gaja, chegam. Mas detalhadamente é isso. Se você curtiu, você curte de maneira física também. Deixa esse like aí, se inscreve e ativa o sininho para mais vídeos como esse. Recomendo também esses outros dois aqui. Vejam, tá muito bom. E assim eu me despeço.